Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, então aumente o som. Vai, 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 vai. Pam, pam. Muito boa noite a você de casa. Sexta-feira, hein? Sextou, animação lá em cima, porque é um dia de semana abençoado. Vencemos uma semana inteira com a graça dele. Ao Deus, ao qual quero agradecer. E nesta hora de programa, você junto comigo e com os nossos convidados fará um programa sensacional. Porque tudo que preparamos foi claramente pensando no que você gostará de receber até às 19 horas e 30 minutinhos. Vamos juntos? Tô todo xadrezinho, quadrilha chegando, pecuária em Goiânia, entrando naquele clima bacana que a nossa terra nos proporciona. Ao meu lado hoje teremos duas pessoas, cada um com a sua visão diferente. Opinam sempre com a razão e deixam o coração de lado. Acionam o cérebro antes de acionarem a boca. Sabem com propriedade fazer a leitura do campeonato sem clubismo. Isso é o mais importante. Analisar de fato com os dados que tem. Hoje eu quero que vocês recebam com muito carinho ele que faz parte do nosso programa também, Vitor Gader. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, torcedor. Fala aí, seu torcedor que tá chegando no fim de semana, já ansioso pelo futebol, pelos demais esportes. E vamos falar aí desses jogos que vão rolar, vamos falar de notícias e tudo mais, trazendo a análise precisa pra você, junto aqui com os meus amigos, Danilo. É isso mesmo, análise precisa. Confesso que fazia tempo que não nos vimos, hein, Vitor? Pois é, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. E vamos nessa. É isso mesmo, vamos juntos! Ao lado de Vitor Gader e de mim, Danilo Dias, teremos ele, que toda quarta e sexta empresta a sua sabedoria, a sua paixão pela comunicação, a sua aula, a sua majestade de poder comentar futebol. Ele que vai do jornalismo, vai da política ao esporte com a leveza que só ele tem. Esse é Renato Sobrinho. Boa noite. Boa noite, Danilo. Bom vê-lo. Rapaz, faz tempo que a gente não se encontra, hein? Ué, será que é eu que eu sumi de vocês ou vocês que estão andando em outros ares? Nós todos, mas você... eu e o Gader nos encontramos aqui. Sem você. Então tá bom, mas é muito bom estar aqui, Danilo, comunicando, abraçando a toda a equipe aqui do Placar Esportivo, da nossa Fonte TV, nessa sexta-feira de muito trabalho, mas de muita preparação, de muito conteúdo. E eu tenho certeza que o programa hoje está, daquele jeito. Tem tudo que você precisa de basquete, Fórmula 1, de futebol e, é claro, de comunicação como um todo, né? Exatamente, como um todo. E daqui a pouquinho, sabe quem teremos aqui? Magno Abreu, lá da Solar. Ô, rapaz, novidades. E quando é o sabadão da Solar, tem tanta coisa. A loja enche. Rapaz, e a gente tem que cumprir, né? Fazer o quê? É tão bom ter uma oportunidade. Você que tá aí esperando pra construir e reformar, rapaz, para tudo. Daqui do a básico pouquinho. ao acabamento, a Solar te entrega tudo, Renato. E eu que não sou bobo nada, eu sei que são 3 lojas. E eu vou numa delas amanhã, eu quero te encontrar lá. Renato, os preços pequenininhos, atendimento bom, estacionamento, loja ampla, um café saboroso. Cara, é o ambiente perfeito. E outra, te digo mais, tem frota própria lá. Só faltou uma coisinha. Qual? A Coca que ele não trouxe hoje. Mas ele trouxe. Aí ele trouxe o salgadinho dia e a Coca faltou. E a Coca faltou e você também. Então os desencontros da vida. Esses desencontros. Vai vendo, daqui a pouquinho o Magno vai chegar aí. Mas quem vai chegar mesmo, ou chega ou não chega, é esse aí. O nome que está sendo falado para assumir a presidência da CBF é Samir Chaud. A família, ele dirige e preside a Federação Roraimense, lá de Roraima. 41 anos de idade, mas atenção, 40, perdão. São 28 anos que a família Chaud dirige a Federação Roraimense de Futebol. Então não caíram lá. Eles estão há 28 anos com hegemonia, sempre com destreza e fazendo um bom trabalho. É o nome que se fala para assumir a CBF. Será que vai ser ele mesmo, Gader? Então, olha, as federações estão se movendo, até os clubes já começaram a fazer um certo movimento aí para tentarem formar uma base, né, para decidir quem é que vai gerenciar a CBF, que tem sido uma das instituições mais bagunçadas desse país, né? Mais um escândalo, mais um presidente que sai sem cumprir o seu mandato de forma correta. Agora, esse rapaz, esse homem que já tem tempo aí na atividade no futebol, ele inclusive é empresário de vários jogadores, trabalha por trás ali, né, na parte como um cartola, como já é conhecido, também gere ali a Federação Roraimense. Ele mostra uma certa competência em sua área lá dentro da federação, mas é um nome pouco conhecido, né? Um nome que tem uma abrangência pequena no nosso país, até porque o futebol de Roraima, com todo respeito aos times de lá, claro, mas é um futebol de pouco alcance nacional
e tem que entender qual que é a movimentação de fato, qual que é a intenção das federações e qual é a intenção daqueles que estão por trás dessa escolha para trazer esse nome, porque é um nome pouco conhecido, mas que, como você mesmo falou, Danilo, já tem muito tempo que está aí à frente da Federação Roraimense e mostra um trabalho até relativamente competente. Renato Sobrinho, eu li agora mesmo, antes de entrar no estúdio, que o Edinaldo Rodrigues já está movimentando e acionando o STF para que seja revogada essa reunião e possivelmente eleição no dia 25, em um domingo, na véspera da chegada de Carlo Ancelotti ao Rio de Janeiro. Será que ainda teremos panos por baixo desses, digamos, tabuleiros? Rapaz, o que me preocupa é isso, Danilo. Sinceramente, é por essas e outras que o futebol brasileiro está onde está. A seleção brasileira é uma vergonha, né? Desde o campeonato, do pentacampeonato lá em 2002, só vexame de lá para cá. O futebol dentro do campo talvez seja reflexo do futebol brasileiro, do que está acontecendo na cartolagem. Verdade. Gente, com todo respeito, federações, outro dia atrás elegeram o Edinaldo por unanimidade. Aí agora que o trem veio à tona, ele foi destituído pela justiça, não foi os federados não, foi a justiça que tirou o Edinaldo. Teve um grupo que foi chamado a dar apoio para que ele pudesse reestabelecer o comando, não aceitaram. Então o que está acontecendo? Agora o STF vai entrar nisso? Até que ponto? O que realmente aconteceu? Há uma assinatura que teria sido falsificada? Teria, não tenho condição de afirmar, é uma hipótese, está sendo investigado. Foi comprovado? Não foi? Até que ponto? A CBF, infelizmente, Danilo, é uma sujeira atrás de outra. É por isso que, não por acaso, escândalos sucedem escândalos e o presidente nunca termina um ciclo. Eu preciso entender o seguinte, como desportista que sou, preciso abrir a caixa preta da CBF, pôr tudo isso a panos limpos. Ou a polícia tem que fazer isso, ou a justiça, sei lá quem. O fato é que nós temos que saber com quem nós estamos lidando. E nada contra o rapaz lá de Roraima. Mas convenhamos, Roraima e futebol em âmbito nacional, isso não cola não. Para mim não, acho que tem que ser alguém que tem mais capacidade para fazer uma logística do futebol como um todo. Nada contra Roraima, mas lá, convenhamos, não tem expressão para isso não, no âmbito nacional. Você falou em capacidade, em âmbito nacional. Eu já vou um pouco mais além. Roraima, com todo respeito, faz parte do nosso país. E a minha opinião sobre isso, quem tem capacidade a nível nacional e a nível internacional, poderia perfeitamente ser um cara que foi pentacampeão, tem uma imagem exemplar perante o mundo do futebol, é chamado em várias festas de galas da FIFA, em cenário mundial. O Ronaldo Fenômeno carrega consigo esse cariz de ser uma celebridade, de ser uma personalidade que quer fazer com o futebol brasileiro que ele volte a brilhar dentro de campo. O Ronaldo não quer uma estátua para ele, não quer ter a imagem dele veiculada a páginas ruins como está do Edinaldo Rodrigues. O Ronaldo tem um nome a zelar em cenário mundial. Ele chega no Bernabéu, na Catalunha, ele chega em Madrid, ele chega principalmente em Milão, aonde ele vai, ele é respeitado até os dias atuais. Então é um cara que poderia perfeitamente e tem o cheiro, tem o tato do futebol e não quer ali apenas um cargo. Ele quer fazer com que o Brasil seja novamente respeitado. Por que não? As federações nem sequer ouviram o Ronaldo Fenômeno. Exatamente, esse é o ponto. Como é que alguém nem é ouvido, ele nem sequer pôde conversar dos projetos que ele tinha. Então, tá estranho demais, isso aí tá cheirando a muita coisa errada e eu torço, espero e acredito. Eu tenho que acreditar, até porque se eu perder a esperança, aí não dá. Que isso venha à tona. Né? Que a gente tem que ver à tona isso aí, cara. Agora tem uma pergunta para todos esses cartolas das federações, é uma pergunta muito direta para você que está aqui curtindo. Será que aquele aumento que foi praticamente 4 vezes o salário dos presidentes de federação, com a saída do Edinaldo, esse aumento cai? Porque foram 19 federações que assinaram um termo para irem contra o retorno do Edinaldo com relação à volta do STF, que o STF pode fazer. E o aumento aconteceu na gestão do Edinaldo e com a aprovação de todos. Agora é hora de entender onde é que está a federação, onde é que estão as federações no momento delicado do futebol brasileiro, como é essa passagem da CBF, que mais uma vez a justiça tem que intervir. Vai vendo, futebol e política e justiça não andam lado a lado. Infelizmente é assim. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos receber Magno Abreu para me contar tudo o que vai ter lá na Solar neste final de semana. Será que tem feirão? Será que tem promoções? Eu quero saber, porque eu confesso que eu cheguei e não conversei com ele sobre isso. E se prepare, porque depois vamos juntos para NBA, Fórmula 1, Brasileiro Série A, B, C e D. Ixi, tem muita coisa legal. Até já.
Estamos de volta com o nosso... Uai, Max, você chegou correndo? Cheguei correndo, rapaz. Eu... Tá Me assustando assim, Max? Você me chama e eu venho correndo da loja, Você tá rapaz. tudo bem? Aqui é assim, é correndo. É, que bom. E me fala Lógico. aqui, sabadão da Solar com preços que ninguém faz. O importante é isso aqui, ó. Preços que ninguém faz, Danilão. É? Hoje é sexta, amanhã sábado. Tá preparado o melhor sabadão de todos. Amanhã é o sabadão da quinzena do acabamento. Chegamos metade do mês ontem, né? Metade do mês e a quinzena do acabamento é da agora até o fim do mês. E tudo pro acabamento da sua casa. Seja reforma, construção, é tudo. Trocar aquele piso, porcelanato, retificado, polido. Exato. Amanhã a gente tem argamassa, Uau. AC1, AC2 e AC3 na promoção. Se quiser saber a diferença do AC1, AC2 e AC3, pode falar com a minha equipe lá, meus vendedores são especialistas, vai te explicar onde aplica AC1, AC2 e AC3. Amanhã a gente tem piso de 60 por 60, porcelanato de 90 por 90, retificado e polido, cara, com preço... Me responde uma coisa, vai funcionar de que horas a que horas as lojas da Solar? Amanhã, sábado, a gente abre às 7 horas da manhã. Olha. E vai até às 15 horas e todas as 3 lojas com estacionamento próprio para facilitar a sua chegada. Pode chegar tranquilo, estaciona o carro do lado da loja, pode entrar, o melhor atendimento, a entrega mais rápida e em 3 lojas. Uma loja na Rodovia dos Romeiros, ali saída para a Trindade, uma loja no Lorena Park e outra loja em Trindade, no setor oeste, bem ali na rotatória saída para Santa Bárbara. Sabe o que você aí tá nos acompanhando tem que fazer? Procurar a loja da Solar mais perto. E você, mulher, você, homem, cutuca o maridão, cutuca a mulher, falar o piso. Vamos trocar aquele porcelanato da cozinha ou do nosso banheiro. Como é bom chegar em casa, ver um porcelanato bonito, um piso assim que dá prazer de a gente estar no ambiente. Fala aí, Magno. Exatamente. A gente tem piso lá de 90 por 90 retificado. Retificado é aquele... 90 é que é grandão. É o grandão, Olha. com borda reta, rapaz. Quando você coloca ele juntinho, economia de rejunte, dá um ar de amplitude, cara, coisa fina. É? E durabilidade. Cara, é pra Gostei, perder de hein? vista, é pra muito tempo. Ô, Magno, eu tô precisando trocar uns pisos lá em casa. Como é que eu faço? Rapaz, vai numa das 3 lojas da Solar amanhã. Só ir lá. É só ir lá. Quinzena do acabamento. Sabadão com a Solar, ó. Cara, sabadão da Solar. E ó, preços que ninguém faz. Amanhã das 7 da manhã até as 15 da tarde. Eu vou estar lá nesse período todo. Pode escolher uma loja que eu vou estar te esperando. Não, e vou te falar mais. Um amigo meu visitou a loja do Los Angeles. Los Angeles não, daquela da Tropicalville. Isso, lá. Onde tem o posto da Solar. Qual que é Isso, aquela? lá é a loja do Lorena Park. Lorena Park, perdão, Isso, confundi lá, com Los Angeles. Lorena Park. Lá do Lorena Park, ele falou assim que abasteceu com preço no posto da Solar, com preço, ó, é verdade? É verdade. Falando em imposto, a gente tem hoje 4 postos de combustível. Uau. A Solar Materiais para Construção, e a gente conta com 4 postos. Um do lado da loja do Lorena Park. Esse que ele foi. Esse que ele foi. A gente tem um lá no bairro Goiás. O que foi inaugurado recentemente? O que foi inaugurado recentemente foi ali no... São tantos, hein? Cara, são tantos, Mas- tem um no Alto do Vale, um no Goiânia Viva e um no bairro Goiás e outro na Avenida Perimetral Oeste, que Boa. foi o S4, inaugurado agora Então a pessoa tem a recentemente. possibilidade de comprar piso, preço bom, pra abastecer o carro com preço baixo, a Solar sempre nos ajudando, hein? Você vai na loja, compra e passa, abastece e sai de tanque cheio com um preço, muito baixo. Pode trocar o óleo também, a gente tem troca de óleo especializada, tem equipe especializada para troca de óleo. Pode fazer tudo. Perfeito. Você pode sair com o carro, fazer a compra, ir lá e deixar o carro zero. Então tá aí, nos vemos na Solar amanhã. Amanhã eu tô lá, te espero. Beleza, eu tô lá na loja Trindade, pode ser? Não, vai lá na loja do Lorena Park, você já passa no posto e abastece. Combinado. E a gente já troca o óleo do seu carro também, Então, sai, ó. Então bora junto agora, já que eu vou de carro, vamos lá pra NBA? Bora. Então vai, põe na tela. Ao vivo acontece isso. Bruna, calma, Bruninha, calma, que já você vai falar da NBA, porque eu sei que você tem pra me contar o que houve lá na Ball Arena, no Colorado. Os Nuggets empatou a série em 3-3, enquanto o computador dá aquele refrigério, dá aquela tranquilidade, produção. Nós vamos falar dos times goianos, por que não? Porque esse final de semana tem grande jogo e já começa com o Tigrão no sábado, diante do Atlético Paranaense às 18h30. Vitor Gader, o Vila como fator mandante é um dos melhores dessa Série B 2025, foi em 2023 e no ano passado manteve-se a hegemonia dentro do Oba. Será que o Furacão amanhã vai sentir o poder do Vila dentro do Oba? É
um momento bom pro Vila conseguir uma vitória bem interessante, né? O Atlético Paranaense iniciou a campanha da Série B como um dos favoritos a brigar pelo acesso e pelo título, pelo tamanho que tem e que se tornou nos últimos anos, mas vem oscilando muito, Danilo, vem deixando a desejar, teve problemas internos na parte administrativa do próprio clube, lá com o Petralha tendo uma série de problemas, o time em si vem muito instável, leva muitos gols, o que até né, curioso para um time que estava bem preparado, pelo menos se via que vinha bem preparado para a Série B. E o Vila fez uma pequena viagem aí, né? 2 jogos, uma vitória e uma derrota, mas acabou perdendo pro Remo, que é uma das equipes que está postulando aí na parte de cima. E é a chance de conseguir uma vitória em casa. Em 2023, super mandante. 2024 também foi um excelente mandante na Série B. Esse ano mantém essa mesma pegada. E é uma oportunidade boa para uma vitória em casa, Danilo. É uma oportunidade boa. Se o Vila vence, Renato, pode chegar à liderança provisória, porque tem Remo em Goiânia contra o Atlético e o Goiás contra o Paysandu. Tigrão, favorito? Olha, eu não vou dizer que é favorito. É um jogo em que é muito equilibrado. O Vila tem que impor dentro dos seus domínios, porque é um dos melhores mandantes do futebol brasileiro jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Danilo. E mais do que isso, né, cabe ao Vila Nova tirar essa impressão ruim que ficou desses 2 jogos. Um onde jogou mal e venceu, outro onde jogou bem e perdeu. Então é momento de estabelecer uma verdade. E a verdade do Vila dentro do Oba é um time forte. O Atlético Paranaense tem nome, tem time melhor qualificado, se você falar individualmente, muito melhor que o Vila, mas não tem o futebol, que nesse momento é convincente. Então, por isso, eu penso que o Vila pode vencer o jogo, Danilo. Agora, precisa encarar com determinação, com seriedade, e o treinador Lacerda fazer uma correta leitura e escalar o que tem de melhor. Tem elenco, inclusive, né? Porque, por exemplo, o Guilherme Paredes, que foi apresentado essa semana, ele está à disposição, pode estrear. Uma opção a mais, porque o Vila também tem muitos jogadores do departamento médico. Tem mesmo. Põe na tela os próximos 5 confrontos do Tigrão, para que Renato e Vitor Gader me dêem uma garantia de, no mínimo, 5 jogos, porque tem o Cruzeiro, mas nos 4 da Série B, será que a gente pode esperar 9 pontos desses 12, Gader e Renato? Olha, 9 pontos, você seria bastante otimista, porque, vamos lembrar, o Vila vai fazer 2 jogos fora de casa contra equipes que apesar de não estarem bem, né, como, por exemplo, o Criciúma, que não vem muito bem na competição, jogando em casa, no Heriberto Wilson, é um time duro de enfrentar, complicado. O Cuiabá também tá ali brigando na parte de cima, né, junto com o Vila. E tem que ver também como é que vai ficar o clima do time após a Copa do Brasil, que o jogo é complicado, pode balançar um pouco a equipe dependendo do resultado que vier, mas o Vila vai decidir em casa, então pode ter o apoio de sua torcida e com certeza terá. Agora, eu diria que pelo menos aí, a gente pode ser bem otimista ali com relação às pontuações, uns 7 pontos dá pra fazer. É isso mesmo, 7 pontos? Ele tá otimista ou pessimista, Renato? Ele tá realista. É? Meu ponto de vista, eu tinha feito assim, ó. E vou te dizer mais, pra mim o Vila empata com o Atlético Paranaense, pode empatar, é um resultado normal. Eu quero que vença, vou torcer pro Vila vencer, mas não sei. Pra mim o Vila vence o Cuiabá, pra mim o Vila vence o Novo Horizontino e pra mim não dá conta de ganhar do Criciúma. Parece que é um negócio assim, Criciúma com futebol goiano, é um negócio que não combina, parece, né? Então é isso. Tô projetando 7 também. 7 também. Põe na tela então, produção, porque a Líderbet tem odds. Esse jogo que vai acontecer amanhã às 18h30 e daqui a pouquinho eu quero ver a entrevista do Guilherme Paredes, que já pode estar disponível para pelo menos figurar entre os 18 aí que vão para a súmula de jogo. Tá pagando 2,85 pro Vila, 2,68 pro Furacão. Olha, favoritismo pro Atlético, a Líderbet, e 2,98 pro empate. Hã? Bem equilibrado ali, muito equilibrado, né? As odds ali. O Atlético caiu muito, né? Ele tá passando um período que o Santos passou o ano passado, digamos assim. Nesse momento a melhor condição é o empate, né? E se você pensar bem, assim, é bem equilibrado, os dois são muito próximos, o empate é o que tá pagando mais, vamos dizer assim. Mesmo sendo em casa, não seria de todo ruim um resultado como esse. Tem que lembrar que por mais que o Furacão não esteja lá no melhor momento, continua sendo um dos favoritos a brigar agora, em cima, né? Gader, é o seguinte, se empatar com o Atlético Paranaense, aí tem que ganhar lá do Criciúma. Com certeza. Entendeu? Porque a projeção é essa, venceu o Novo Horizontino, venceu o Cuiabá fora. Cuiabá fora de casa, ele, na casa dele, né? Ele é um time que não dá. Cuiabá joga melhor fora do que dentro. Historicamente, o ano passado era assim, parece que continua assim. Né? Então é isso. Vai vendo. Será que esse equilíbrio todo vamos ver também lá no Belém, onde o Goiás vai enfrentar a equipe do Paysandu? E com o desfalque de Marcão, Gonzalo Freitas pode ser utilizado naquela posição em um momento que o Marcão estava ganhando forma, ganhando força novamente com o Wagner Mancini. O Goiás, ele é super favorito para vencer o Paysandu lá, ô Vitor?
Super favorito não, mas tem que aproveitar o momento ruim que o Paysandu vive, né? Jogo passado o Paysandu vencia 2-0 fora de casa o América, acabou deixando o América pressionar no segundo tempo, tomou uma pressão lascada, o empate e quase a virada, porque só faltou tempo pro Coelho conseguir. E o Paysandu ficou muito recuado e vem no momento ruim, perdeu o título pro Remo, apesar de ter ganhado, né, ganhado o título da Copa Verde, mas vem numa Série B muito fraca. Então o Goiás tem que aproveitar esse momento para jogar diante da torcida do Papão e fazer uma pontuação legal, mesmo que seja um empate ou talvez, quem sabe, descolar uma vitória. O Paysandu jogando diante da sua torcida é muito forte, mas o momento do Paysandu não é bom. Então é o momento do Goiás aproveitar disso. Só que não pode subestimar o Papão da Curuzu, Danilo. Não pode subestimar o time que só tem nenhuma vitória no campeonato, só tem 3 empates em 7 jogos, vai receber o Goiás. Só que recentemente o Paysandu veio em Goiânia e fez a festa. Será que desta vez fará de novo, Renato Sobrinho, lá em Belém do Pará? Olha, tecnicamente o Goiás é melhor do que o Paysandu. Para mim o time do Goiás é bem melhor, tá na posição de líder do campeonato. Sai para jogar, claro, com a ausência do Marcão, mas o Gonzalo pode de repente suprir essa ausência. Resta saber, o Goiás vai ter a mesma postura que tem tido em casa jogando fora? Se tiver, penso que o Goiás traz os 3 pontos. O time do Paysandu esboçou a reação contra o América, mas em 3 minutos tomou uma ducha de água fria. Empatou a partida, estava vencendo por 2-0. Então, para mim, o Goiás é favorito. Agora, tem que reverter isso que a gente coloca no campo da teoria dentro da prática no campo de jogo. Para mim, o time do Goiás bate o Paysandu. Deixa eu ver então o que o Wagner Mancini pensa desse grande duelo, visto que é um dos melhores treinadores que tem nessa Série B. Põe na tela. Não, existe um clima, sim, é óbvio que existe, porque o Paysandu veio aqui e acabou nos levando um título nos últimos 2 minutos. Agora, a gente também não pode achar que somente isso é o suficiente. A gente tem que ir lá, tem que ter uma equipe organizada, equilibrada, jogar um bom futebol, se nós quisermos sairmos de lá com pontos importantes, que é o nosso objetivo. Olha, o Paysandu tem sofrido muito esse ano com as viagens, né? E com os jogos em sequência. É uma equipe que tem jogado bastante, acabou de jogar as finais do Campeonato Paraense. Então é uma equipe que está desgastada, não tem um grande elenco em números e por isso vem sofrendo. Eu não tenho dúvida que essa equipe do Luizinho vai se recuperar na competição. A gente tem que tentar usar isso daí a nosso favor, fazer um bom jogo no domingo, para que a gente com inteligência saiba usar também isso como estratégia. É isso mesmo, que seja inteligente, que o Goiás consiga manter a liderança e fazer um bom jogo lá diante da equipe do Paysandu. Facilidades não vai ter. O Goiás que enfrenta o Paysandu fora, depois a Ferroviária em casa, o Atlético no Acioli, a Volta Redonda aqui em Goiânia e depois o CRB em Alagoas. 7 pontos vocês deram pro Vila, o que daremos para o Goiás? Vamos lá, rapaz, pra mim o Goiás é favorito contra o Paysandu, vence, contra a Ferroviária também, com o Atlético já não é favorito, pra mim o Atlético é favorito do Clássico. Nossa! Sim, porque o jogo é na casa do Atlético, né? Nossa, e sempre o Atlético lá embaixo, favorito contra o líder Goiás? Não, lá embaixo não, 3 pontos de diferença, né? 3? Na verdade, até 6. do G4 são 2 pontos. Do G4. É. Ô Danilo, busca aí o histórico recente do Goiás diante do Atlético, toda vez que joga não dá, igual contra o Vila. O Goiás é favorito contra qualquer um aí, menos contra os da casa. Contra os 2 rivais não tem sido. Cuidado. Então, Os jogos do CRB e do Atlético serão complicados. Exatamente, eu também penso isso. Goiás, você vê o quê? 10 pontos? Eu vejo 9. 9? Você também, Gado? Eu também, eu vou com o Renato. Os jogos contra a Ferroviária, contra o Volta Redonda aqui, e a possibilidade de vencer um jogo, por exemplo, lá, né, contra o Paysandu, que existe, é uma possibilidade real. Não é desfavorecendo o próprio Papão, claro. Mas o Paysandu não vem num bom momento, é um time que vem oscilando bastante. Nessa Série B não vem bem, então é a possibilidade do Goiás vencer fora. Agora, clássico tem sido um problema para o Esmeraldino, tanto contra o Atlético Goianiense quanto contra o Vila. Então é um momento complicado para o Goiás conseguir pensar isso, né? E pensar em pontuação fora de casa, vai jogar no Acioli. E tem também o jogo fora, né? O 5º jogo que nós estávamos vendo ali, até esqueci. CRB, né? Que o CRB também está muito bem na competição. E é um jogo complicado também. De 9 a 10 pontos. E ó, convenhamos, em 15 ganhar 10, por exemplo, bom demais, né? Uma margem de regularidade bastante interessante. O Goiás vem de 3 vitórias seguidas, né?
Sim. Ok? O Goiás. Aí ele engata mais 2 agora, contra possivelmente Paysandu e Ferroviário. Ok. 5 vitórias seguidas. Chegam tá na Cioli doido. com 5 triunfos seguidos. Vocês ainda dão favoritismo pro Atlético? Continuo dando. Gente, não Cuidado. adianta só falar das questões das vitórias do Goiás, porque o Atlético vai jogar. E tem que ver entendeu? como é que o Goiás tá jogando também. Tudo bem? Peraí, Ele tá o jogando... Gader falou o Atlético vai jogar. Já que ele falou do Dragão, o Atlético Goianiense tem um calendário complicado. Mas antes de falar do Atlético, deixa eu ver as odds da Líderbet, produção. Eu já ia me esquecendo, hein? Lá o Goiás e Paysandu já tá disponível também no site da Líderbet. 2,68 para a equipe do Papão, 2,89 para o Goiás, que isso, o time é o líder, e 2,93 para o empate entre ambos. Acesse o QR Code aqui ao lado e desfruta da Líderbet, vai lá. Vai, casa 100% regulamentada. Já o Dragão tem jogos bem mais complicados do que propriamente o Goiás. E eu não vejo o Atlético chegando com essa força toda. E lá, o interino Anderson Gomes falou na antevisão do jogo contra o Remo, porque nem ele sabia quem seria o novo treinador. Mas agora já tem nome, veja aí. Como sempre falei, quando a gente está aqui, significa que não é um momento muito bom, né? Porque é a ausência de um treinador. Mas vamos trabalhar como a gente sempre fez, né? Aproveitar a oportunidade para mostrar o trabalho, né, da comissão e seguir o que vinha sendo feito como o professor Tencati. E um campeonato extremamente difícil. Vamos enfrentar uma equipe que está em ascensão, foi campeão agora paraense em cima do rival, fez um bom jogo contra o Vila, né? O Vila estava dentro do G4, eles conseguiram lá numa formação nova, né? Eles mudaram o jeito de jogar. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito difícil, mas que dentro de casa a gente tem que provar a força do Dragão dentro de casa, né? Do atleta dentro de casa, com o apoio da tua torcida. E como você falou, nós estamos em 13º, 7 times com 10 pontos. E mais uma vez agora contra o Avaí, acredito que a gente fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo começou bem, mas depois o Avaí, pela força que também tem, começou a empurrar a gente para trás. Mais uma vez, não gosto dessa frase. A gente soube sofrer, mas soube controlar o jogo defensivamente, né? Mais um bom resultado. Então, de 6 pontos, fez 4. Então, agora jogando dentro de casa, seria muito importante ter essa vitória. E mostrar para ele tudo que eles já fizeram nesses 2 últimos jogos, o que mostrou o que aconteceu de bom, e ajustar aquilo que a gente considera que a equipe tem ainda a evoluir. Então, nesse curto espaço de tempo até o jogo do Remo, e depois com o treinador que chegar, a gente passa toda essa situação para ele. Já pode preparar e passar. O Atlético anunciou nesta tarde Fábio Matias. O treinador que estava no Juventude faz o sentido inverso. Um pegou o avião de Goiânia, Caxias, e o outro pegou Caxias, Goiânia. Se calhar até se cruzaram ali pelos ares ali, né? Mas o Cláudio Tencati já foi apresentado lá e Fábio Matias deixa o Juventude, foi demitido do cargo e vai assumir o Dragão. E confesso, Vitor, que fui pego de surpresa, assim como vários relatos de torcedores que não gostaram. O que fez Adson Batista optar por essa escolha? Difícil dizer, viu? Como torcedor, como analista que acompanha o Atlético, também me surpreendi, Danilo. Fiquei surpreso com essa escolha, porque trocou os 6 pela meia dúzia, um foi pra lá, o outro veio pra cá. O Fábio Matias tem uma campanha curta, né, como técnico aí. Ele fez um trabalho interino no Botafogo, que já tinha um time muito bem arrumado, foram 10 jogos, 8 vitórias. Mas aí todo mundo pensa, não, fez um grande trabalho. Não, o time do Botafogo era muito forte, que ele estava treinando. Quando ele foi para o Internacional, como ele foi técnico do Internacional na Copa São Paulo, foi até campeão dessa Copa São Paulo, ele fazia um estilo muito agressivo, muito ofensivo, né, do time do Inter. E aí ele tentou implementar isso no Coxa, ficou 1 mês no Coxa na Série B o ano passado, poucos jogos, muitas derrotas, 1 mês de trabalho, foi mandado embora. Agora pega o Juventude, pegou o Juventude no final do ano passado, conseguiu evitar que o Juventude caísse para a Série B, né, no finalzinho da Série A do ano passado, fez um trabalho legal no campeonato estadual, mas o Juventude tomou um monte de cacete nessa mês de Série A aí. E eu não consigo te dar uma resposta, Danilo. Eu não sei o que foi que o Adson realmente viu de especial para trazê-lo. Ele acabou de sair do time que contratou o seu técnico, né, o técnico que estava aqui, o Tencati. E aí ele vai, entra em contato, contrata esse cara. E qual que é a vantagem dele pro Atlético no momento?
Não sei dizer. Tinha outros nomes aí disponíveis, nomes livres no mercado, nomes conhecidos daqui. Meu favorito, inclusive, eu sempre falei, nunca escondi de ninguém, que eu gosto muito do Armando Evangelista. Gostaria que ele tivesse vindo, por exemplo. Mas o Watson no contrato estrangeiro, como ele mesmo já falou. Tinha o Glauber Ramos também ou não? Não seria uma opção? Eu tenho outros técnicos ali com mais interesse, sabe? A galera falava muito do Anderson Moreira, né? Que poderia vir, mas, sinceramente, não me agradou também não, Danilo. Eu espero, claro, torço pelo melhor, mas me surpreendi e a minha surpresa não foi positiva. Põe na tela os números para que o Renato Sobrinho veja o que Fábio Matias fez à frente do Juventude. Foram 26 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento abaixo de 50%, Renato. É o novo comandante do Dragão. E o que preocupou foi justamente isso, né? Quando o Adson disse aí em diversas entrevistas antes do fechamento com esse treinador, é que ele ia trazer um treinador cascudo, que conhecia a Série B, que teria condições de fazer algo pro Atlético. E esse não é o perfil de Fábio Matias. Um cara que foi treinador de goleiros lá no início da carreira, passou por diversas bases do Inter, do Grêmio, diversos clubes do sul do Brasil. Foi, como disse bem o Gader, destaque na Copa São Paulo com o Inter. Ultimamente não fez bom trabalho, tanto que não ficou no Juventude. Eu não entendi. Quer saber mais? Eu ainda penso que alguns nomes, como foram ventilados aí, poderiam ser mais interessantes. E vou dizer uma besteira aqui, hein? Até o próprio Jorginho tem uma identidade maior com o Atlético. Talvez não fosse o nome dos sonhos, mas Fábio Matias é uma aposta. E eu não tenho condição de dizer se é uma aposta que pode dar certo com essa realidade do Atlético, com essa fragilidade que o Atlético tem, em função da saída do Tencate, e, claro, com as peças que ele tem também disponível. Precisa de ver o Fábio Matias com um poder fantástico e mais jogadores também. É isso mesmo. Vamos ver então uma matéria sobre os confrontos da Série B que Fernando Bastos fez pra gente com muita qualidade, que só ele tem o olho clínico pra segunda divisão nacional. Veja aí. Você piscou e a rodada 8 já começou. Inclusive, nessa última quarta-feira, nós tivemos na Fonte Luminosa a Ferroviária. Teremos nessa sexta-feira, às 19 horas, Chapecoense contra o Cuiabá. As duas equipes buscam retomar ali os caminhos da vitória. Esse jogo acontece na Arena Condá. No sabadão, no GK, no Germano Krieger, nós teremos o Operário enfrentando o Botafogo de São Paulo. O Operário, inclusive, busca a terceira vitória consecutiva na Série B. O Fantasma vem reagindo, hein? E em Goiânia, às 18h30, nós teremos o Vila Nova dentro de casa enfrentando o Atlético Paranaense. O Vila Nova quer a vitória para poder se consolidar dentro do G4. Haja visto que o time vem de uma derrota fora de casa contra o Remo. Já o Atlético Paranaense não sabe o que é vencer há 3 rodadas. Então o Furacão corre contra o tempo para se reabilitar dentro da competição. E o Atlético, hein? Time de São João del Rei está mandando seus jogos na Arena Independência. E nesse sábado, às 20h30, teremos Atlético contra o Novo Horizontino. O Atlético está empolgado. O Atlético venceu na última rodada por 3-0 o time do Botafogo. E com certeza vai querer aprontar para cima do Novo Horizontino. O domingão vai ser marcado por encontro entre goianos e paraenses, com exceção de um jogo. Quer ver? Às 16 horas nós teremos no Antônio Ascioli o Atlético Goianiense enfrentando o invicto e vice-líder Remo. Jogo dificílimo aí para o time goiano. Aí, dando uma pausa no confronto Goiás e Pará, nós teremos também às 16 horas no estádio Rei Pelé o CRB enfrentando o time do Criciúma. O CRB que não sabe o que é vencer há 4 rodadas. E o Criciúma, então, vai mal e beira lá a zona do rebaixamento. Então, ambos precisando vencer os seus duelos. Aí voltamos com confrontos entre paraenses e goianos. Às 18h30 de domingo, nós teremos em Belém o Paysandu enfrentando o líder Goiás. E vale lembrar que o Paysandu não sabe o que é vencer ainda nessa Série B. E na segunda-feira nós teremos 2 jogos que vão fazer o fechamento da rodada. Começando às 19 horas no Raulino de Oliveira, nós teremos o Volta Redonda enfrentando o time do Amazonas. Vale lembrar que o Amazonas não sabe o que é vencer ainda nessa Série B. E às 21h35, no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, nós teremos o Coxa, o Coritiba, enfrentando o time do América Mineiro. E assim fechamos a rodada 8. E agora é com vocês aí do estúdio. É isso mesmo, muito obrigado, Fernando Bastos. A Ferroviária empatou com o Avaí em 1-1. Chapecoense já está jogando com o Cuiabá nesse momento, 5 minutos de jogo, 0-0 lá na Arena
Arena Condá. Operário e Botafogo amanhã a partir das 16 horas. Pode chegar a terceira vitória, como disse o Fernando. O Tigrão entra em campo às 18h30 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Atlético e Grêmio Novo Horizontino em Minas. Também teremos Atlético Goianiense e Remo, 16 horas de domingo no Ascioli. CRB e Criciúma. No domingo, Paysandu e Goiás também fechando os jogos do domingão. Já na segunda, Volta Redonda e Amazonas. Meu Deus, que joguinho, hein? E Coritiba e América Mineiro lá no Couto Pereira para fechar a rodada de número 8 da Série B. Chapecoense acabou de fazer um gol, só porque eu falei que tava 0-0, hein, Chapecoense? Vai vendo. Tá 1-0 agora, Chapecoense que tá com esse resultado, hein? Subindo lá, o Mailton, que já faz o seu terceiro gol nessa Série B, hein? Cuidado, Mailton tá indo muito bem aí nos jogos. Vamos então juntos agora dos confrontos saindo da Série B, porque tem rodada de número 9 na Série A, não é mesmo? Veja aí. E vamos com os jogos pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. No sábado, às 4 horas da tarde, o Ceará recebe o Sport Recife na Arena Castelão, em Fortaleza. Ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela. O Ceará quer se manter ali na parte de cima, entrando no G4, e o Sport tenta sair da zona de rebaixamento. Às 6h30, o Vasco da Gama enfrenta o Fortaleza no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O Vasco luta para sair da zona de rebaixamento e precisa da vitória para ganhar esse fôlego, enquanto o Fortaleza tenta se manter na parte de cima da classificação. Às 9 horas, o São Paulo recebe o Grêmio no estádio de Morumbis, em São Paulo. O tricolor paulista busca sua recuperação após ter perdido o clássico diante do Palmeiras, enquanto o Grêmio tenta se aproximar dos líderes da competição. No domingo, às 4 horas, em São Paulo, o Corinthians enfrenta o Santos na Neoquímica Arena, em um clássico paulista com grande rivalidade. Santos quer sair da zona de rebaixamento e o Corinthians a avançar a caminho do G4. Em Salvador, o Bahia recebe o Vitória na Arena Fonte Nova em mais um clássico regional com times em grande busca de pontos importantes. No Sul, o Juventude recebe o Fluminense no estádio Alfredo Jaconi, com o Juventude tentando sair da zona de rebaixamento e o Fluminense, que está em quinto, entrar de vez no G4. Às 6h30, o Maracanã será palco de mais um clássico carioca. Flamengo e Botafogo medirão forças com grande rivalidade. O Flamengo quer assumir a liderança e o Botafogo se aproximar mais ainda do G4. No mesmo horário, o Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras em Bragança Paulista e ambos têm o mesmo objetivo, a liderança do campeonato. Às 8h30, o Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro em um clássico mineiro com grande expectativa. Ambos vão brigar para conquistar o G4. E no Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Mirassol, buscando se recuperar dentro de casa após derrota por 4-0 para o Botafogo na última rodada. E o Mirassol quer avançar mais ainda na parte de cima da tabela. O Mirassol que é comandado por Guanais e tá fazendo um bom trabalho lá, vai vendo, hein? Não serviu aqui pra Série B. O Ceará enfrenta o Sport, daqui a pouquinho tem odds da Liderbet, tanto pra alguns jogos aí, quanto as dicas do Dedê no final do programa, hein? Então fique ligadinho aí. Vasco e Fortaleza no Rio, São Paulo e Grêmio também amanhã, às 21 horas, lá no Morumbis. Corinthians e Santos, jogaço de domingo às 16 horas. Juventude de Cláudio Tencati, ele não vai estrear, mas vai estar presente contra o Fluminense, lá no Alfredo Jaconi. Bahia e Vitória, que jogaço, Bavi, lá na Arena Fonte Nova, já vendeu todos os ingressos possíveis. Red Bull Bragantino, que está bem na terceira posição, recebe o líder Palmeiras. O vice-líder, que é o Flamengo, recebe o Botafogo, que engrenou, rapaz, na Libertadores, venceu um grande jogo contra o Estudiantes. O Inter enfrenta o Mirassol de Guanais no domingo e o Cruzeiro faz o grande clássico no Mineirão contra o seu maior rival, o Galo Mineiro. Reencontro de Dudu, que tá no Galo, com seu ex-time Cruzeiro. Tem quais odds aí, produção? Já liberem umas duas pra mim. Esse jogo, hein, chama atenção, hein? Clássico nordestino, Ceará Sport, já decidiram até Copa do Nordeste. Tá pagando 1,90 pro Ceará, 4,49 pro time do Sport e o empate 3,22 nesse confronto entre Ceará e Sport lá, que vai acontecer na Arena Castelão. E o clássico lá em Minas Gerais? A Liderbet tá dando favoritismo para alguns, será? Vamos ver, 2,48 pro Cruzeiro, 2,97 pro Galo e 3,11 o empate entre ambos. Cruzeiro que vive um bom momento desde que venceu o Vila Nova, né? Venceu na Sul-Americana, venceu o Flamengo, venceu fora de casa 4-0 o Sport. Vai vendo, hein? E vai vir em Goiânia quarta-feira. Ai. Quinta, né? Perdão, quinta-feira. E daqui a pouquinho tem as dicas do Dedê aí pra você conferir tudinho. Gader, Cruzeiro e Atlético, grande classe no final de semana. Tem algum placar pra arriscar?
Olha, eu arriscaria 2-1 pro Cruzeiro. Viveram um bom momento. O momento é bom, vai jogar como mandante. O clássico, o Cruzeiro geralmente se entrega também. Claro que o Atlético Mineiro também, né? Obviamente. Tem esse clima, né, de revanche contra o Dudu, que teve toda essa saída complicada dele ali. É um jogo muito complicado para ambas as equipes, vai ser um jogo muito disputado, mas o Cruzeiro é favorito, na minha opinião. Renato, é favorito sim o Cruzeiro contra o Galo? O Cruzeiro vive o melhor momento, né? E detalhe, um clássico como esse é dificílimo de palpitar, de colocar, fazer uma análise até... Os dois são dois grandes elencos. Apesar de eu gostar mais das cores do Galo, penso que o Cruzeiro vai vencer. Na volta do intervalo, vamos conferir o que Bruna Medeiros preparou sobre a NBA. Teremos o jogo number 7 entre Nuggets e o grande OKC. Também vamos juntos na Fórmula 1, o GP de Emília-Romagna, no circuito Enzo Dino Ferrari. E temos gols Libertadores, gols Sul-Americana. Isso porque só tem mais 15 minutos de programa, hein? Vai vendo. Até já. Estamos de volta com o nosso placar esportivo, 19 horas e 13 minutinhos desta sexta-feira. Vamos lá para os Estados Unidos? Agora sim, computador atualizado. Bruna Medeiros, foi um jogaço, não foi? Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do único jogo que tivemos ontem nos playoffs da NBA. Isso mesmo, muito obrigado, Bruna Medeiros. Que jogo, hein? Que jogaço, emoção até o fim entre OKC e Nuggets lá na Ball Arena, no Colorado. Agora o jogo number 7 vai acontecer nesse final de semana diante dos seus torcedores lá em Oklahoma, na Paycon Center. Daqui a pouco, às 21 horas, tem a decisão, hein? Se o time do Nova York Knicks vencer na Madison Square Garden, lá na linda e bela cidade nova-iorquina, ele garante o passaporte para a final. Mas olha só, em 1,71 lá na Leaderbet para ele e 2,17 para o Celtics sem Jason Tatum. Você viu que inverteram as odds aí e o Celtics pode ser eliminado hoje para o time dos Knicks lá em Nova York. Vai vendo, hein? Deixa eu aproveitar a audiência e também mandar um beijo para uma princesa que está nos acompanhando, chamada Valentina. Essa menina é muito importante na minha vida e está aqui nos acompanhando, minha filha. Queria deixar um beijo carinhoso para ela nesse momento. Vamos falar então, já que eu estou falando de carinho, carinhoso, de uma empresa sólida e consolidada em Goiânia, me remete também ao pré-moldados e blocos Planalto. Hoje estivemos na parte da manhã, eu e o nosso diretor comercial, dentro lá da pré-moldados, tomamos um café da manhã bacana com a Nayara, podemos discorrer ali de assuntos sobre o nosso dia a dia e foi muito interessante. E ela até falou, olha Danilo, bem-vindo o mês de maio, que seja um mês de muitas realizações e conquistas, por isso que a Pré-Moldados Blocos Planaltos está aí sempre com as mãos de Deus sobre essa grande empresa sólida, onde você encontra de tudo. Olha só, vemos blocos, vemos elementos vazados, olha que bonito os designs, somente postes, olha, tem promoções todos os meses. Tinha uma promoção que estava até dia 30 de abril, com preço imbatível, e agora ela se estendeu até o final de maio. Então visite Pré-Moldados e Blocos Planaltos, que fica ali na Avenida Rio Verde, aqui no Jardim Elvésio, em Aparecida de Goiânia, ou então entre no Instagram, @Pré-Moldados Planalto, e você vai desfrutar de um Instagram completo de produtos que eles fazem lá, que é de extrema qualidade. Uma equipe muito competente que está à frente, sempre sendo dirigido por Dona Nayara. Muito obrigado pelo carinho que você sempre nos recebe aí. É um privilégio muito grande para a nossa equipe ter vocês aqui com o nosso programa Placar Esportivo. Vamos juntos, hein? Nessa parceria de sucesso. Com oferecimento de Pré-Moldados e Blocos Planaltos, eu vou lá para Emília-Romagna, onde as homenagens a Ayrton Senna sempre estarão presentes quando se trata no Grande Prêmio de Imola. Veja aí. Tem evidência? Sim, senhor! A Fórmula 1, olha, nos treinos livres de hoje, adivinha o que deu? Deu de novo eles dois, em Piastri em primeiro e Norris em segundo, no treino desta tarde. Mas o que vale mesmo é amanhã, às 11 horas, o treino de classificação e às 10 no domingo a corrida. Você confere tudo da Fórmula 1 aqui. Meninos, olha só, hein? Tá chegando, põe na tela aí pra mim, produção, os grupos da Conmebol Libertadores, que eu quero mostrar pra eles como estão os grupos da Conmebol Libertadores. Estão cada vez, falta um jogo só, São Paulo e Palmeiras já garantiram classificação, mas me chama a atenção no grupo A e também no grupo do Internacional, o grupo F. Primeiro no A, o Botafogo joga em casa contra a Universidade do Chile, dependendo apenas de si. Aí a minha pergunta é, para ambos, o Botafogo passa? Penso que sim, jogando em casa, o time vem numa crescente, tá se reencontrando,
tomando gosto e confiança pela competição, para mim o Botafogo vai passar. Concordo. O Botafogo tá num bom momento, aproveitar essa vibe para vencer em casa e passar. Já no grupo F, o Atlético Nacional garantiu vaga com a vitória do Inter. E o Inter recebe em Porto Alegre o Bahia. Ou seja, um brasileiro vai e o outro fica. Qual vai ser o que vai conseguir a vaga? Rapaz, o Bahia se colocou numa situação complicada, que esse era um grupo difícil para ele. Ele teve um começo muito bom, né, nesse grupo, um começo até surpreendente, mas oscilou nas últimas partidas e agora vai ter que decidir fora de casa. O Inter acaba por ser favorito, jogando em casa e com um ponto a mais, né? Inter classifica, então? Pra mim, classifica, lembrando que o Bahia tem nada mais, nada menos que nesse final de semana, sabe quem? Vitória. É, o clássico Bavi. E joga na Arena Fonte Nova, não é no Barradão. Exato. E já o Flamengo ontem ganhou um jogo importante, né? Sim. Que lhe dá a condição de decidir em casa contra o pior time do grupo Tátira e vencer uma vitória simples já lhe garante na próxima fase. Quem diria que o Mengão estaria nessa situação e ainda com chance de classificação, hein, Gada? Teve tudo, né, para fazer uma primeira fase mais tranquila. Pegou um grupo que nem era tão complicado assim, mas oscilou muito, perdeu jogos assim que foram inesperados, né? E agora vai ter essa decisão. É realmente o time mais fraco do grupo, mas não deixa de ser um jogo difícil. Não deixa de ser. Mas antes de ir embora, calma, produção, tem as dicas do Dedê. Deixa eu ver quais são as desse final de semana. Olha, Renato Sobrinho e você, Vitor Gader. Se eu fosse vocês, eu decorava, hein? Vamos lá. Vamos lá. Cartões no jogo entre Ceará e Sport vai acontecer mais de 5,5. Ou seja, 3 para cada lado, você já ganha aqui. Opa, essa é uma boa. E é uma possibilidade real aí, viu? Jogo pegado. O City ganha fora de casa do Crystal Palace amanhã às 16 horas. Boa. O Cruzeiro e Atlético vai ter gols. Ou seja, 1-1, você já ganha aqui. Vai dar dentro. Mais É provável que vai ter até mais. Barcelona joga no estádio Montjuïc na festa de entrega de faixas. Nós colocamos a vitória dele por ser o mandante, mas o Villarreal tá bem também, hein? Mas o momento é de festa, né, pra torcida do Barça. Teoricamente, é o favorito a vencer. É isso mesmo. Tá aí as dicas do Dedê nesse final de semana. Bonequinho tá cada dia inovando, hein? Personalizado, bonezinho, mãe e outra cabeça. Ficou bonito, viu? E o nariz tá igual, Renato? Parecendo um Luciano Huck. Depois dessa, vamos embora. Tchau, mineiros. Tchau, valeu. Tchau, Valeu demais, nada. Obrigado. Tchau. Tchau, galera.